Afinal de contas, é possível tratar o seu diabetes somente da forma natural, com chás e plantas? Eu sei que dentro desse grupo enorme das plantas que podem ser utilizadas no diabetes, a Ora Pronobis é a queridinha número 1 do Brasil. Muita gente mesmo usa a Ora Pronobis no seu dia a dia para várias e várias coisas. Dentre elas, muita gente jura que a Ora Pronobis faz milagres para o diabetes. Vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto? Eu vou contar sobre o que eu sei dessa história, o que eu enxergo da Ora Pronobis, mas no final eu quero que você me ensine também sobre ela. O que você tem a acrescentar sobre a Ora Pronobis para mim? Vamos lá? Vamos ver se sai essa conversa? Depois da vinheta a gente começa. Fica por aqui e assiste até o final, hein? Fala pessoal, saudações metabólicas! Meu nome é Guilherme Marquezini, eu sou médico endocrinologista. Você está no maior e melhor canal sobre diabetes do Brasil. Na verdade, eu até falo diabetes, eu deveria falar sobre a reversão do diabetes tipo 2. Esse é o nosso real enfoque. Existe todo um capítulo mais novo agora na medicina, voltado a alcançar resultados melhores com menos remédios. É praticamente o contrário do que a gente vinha fazendo até agora. Eu acho que isso pode interessar, hein? Se essa for a sua praia, já se inscreve no canal, curte esse vídeo que hoje o assunto promete, hein? Tenho a impressão, vou fazer uma previsão aqui, ó. Tenho a impressão de que vai ter comentário chovendo aqui por muitas e muitas semanas. Então já curte, comenta pra pegar a conversa que vai acontecer no futuro ainda. Também deve ter por aí alguém que conheça aquele super especialista das plantas, chazinhos e Ora Pronobis, né? Gostaria que você mandasse esse vídeo para ele porque eu quero a opinião desse camarada aqui, beleza? Muito bem, pessoal, vou começar sendo muito sincero. Eu sou médico. Sabe o quanto que a gente aprende sobre plantas na faculdade de medicina? Zero. Zero mesmo. A gente fala muito pouco sobre isso. Não vou entrar no calor do debate, se é certo, se é errado, se tinha jeito melhor, enfim, isso não importa. O que eu quero dizer é o seguinte, muita gente fala tão bem da Ora Pronobis, aliás, muito mais gente ainda usa a Ora Pronobis no seu dia a dia, que é difícil você ignorar o que essas pessoas contam da planta. A gente escuta muito milagre. A gente escuta muita gente jurando que esse negócio faz milagre. E se a gente escutasse um milagrinho aqui, outro ali, ainda vai. Mas é muito, é tanto que eu me interessei pelo assunto, volta e meia eu tô lendo sobre isso, vejo os mesmos vídeos que você vê aqui no YouTube sobre esse assunto. Eu quero aprender sobre esse negócio. Então, depois de muito tempo assistindo esses vídeos, estudando, eu trouxe o meu veredito sobre o assunto. Como é que eu posso explicar que a Ora Pronobis possa ajudar alguém? Vamos lá? E claro, quando eu falo ajudar, neste canal eu estou me referindo ao diabetes, tá? Então não é assunto sobre dores no corpo, sobre cansaço, enfim, eu sei lá o que mais a Ora Pronobis é capaz de fazer. Hoje o assunto é reversão do diabetes tipo 2, beleza? A medicina já sabe há alguns anos que tem 3 características de alimentos que a gente pode consumir que tendem a ajudar bastante no diabetes. Eu já falei sobre eles aqui, você vai caçar esses vídeos antigos aí porque te interessa, hein? Primeira característica, alimentos que são mais hidratados. Por exemplo, os legumes, por exemplo, aquelas frutas que têm caldo, mesmo sendo doces, se elas tiverem muita água junto, elas tendem a causar estragos bem menores comparado com as outras mais sequinhas. Segunda característica de alimentos que tende a ser bem interessante para o diabetes é a presença de fibras. A presença de fibras tende a reduzir os picos de glicose depois que a gente come. Isso faz com que fique um pouco mais fácil para o diabético lidar com a última refeição que ele fez. Sobe menos, tende a cair mais rápido, colaborando para o controle glicêmico. E a terceira característica de alimentos que os estudos já comprovaram ser bem interessantes para diabéticos em geral é a presença de proteínas. Alimentos mais ricos em proteína matam 2 coelhos com a mesma cajadada. Em geral, eles tendem a gerar saciedade, a serem mais nutritivos do que outras opções, e alimentos bem ricos em proteínas, em geral, são pobres em carboidrato. Tem exceções, mas em geral, tá? Essas 3 características são aquelas que a gente tende a querer buscar na nossa alimentação do dia a dia. Bastante teor de líquido na comida, realmente, um maior teor de fibras e um maior teor de proteínas. E aí a gente já começa a refletir, voltando lá para a Ora Pronobis. Adivinha quem tem essas 3 características na mesma folhinha? A Ora Pronobis, por ser uma folha fresca, ela tem um teor de água considerável, ela é mais, umidazinha. Também por ser uma
uma folha vegetal, certamente ela tem um teor de fibras bem interessante. E uma das maiores famas da Ora Pronobis é justamente ter um teor proteico muito, muito grande. Tem uma pegadinha nessa história, eu vou contar para vocês qual é. Mas, ainda assim, é a fama que ela carrega. Será que é por essa combinação de sorte que ela ajuda tanto no diabetes? Se essas três características isoladamente poderiam ser boas, junto as três numa plantinha só, e seria ótimo. Será que não é isso? Primeiro de tudo, a Ora Pronobis, por ser uma folha fresca, tem um teor de água. Mas vamos comparar, por exemplo, com um legume de verdade. Compara com um chuchu. Imagina ainda um chuchu depois de ir para a panela. Aquele negócio vira uma geleia praticamente, de tão aguado que ele fica. Então, embora a folha possa ficar desse jeito, você pode bater ela, fazer pirê, fazer suco, aquelas coisas todas que eu sei que vocês fazem, ela tem um teor de água, eu diria que intermediário, tá? Não é o menor de todos, também não é o maior de todas as comidas, intermediário. Já o teor de fibras, ele é típico de uma plantinha qualquer. Curiosamente, do ponto de vista numérico, matemático mesmo, eu até peguei aqui uma tabela nutricional pra gente, do jeito que eu sempre recomendo que vocês façam, tá? Pega o alimento que você quer estudar e olha para 100 gramas daquilo. 100 gramas de Ora Pronobis tem 3 gramas de fibras. Não parece ser tão alto assim, concorda? 3% do peso. Certamente é um alimento um pouco mais rico em fibras, mas não tem assim aquela quantidade de fibras capaz de fazer aqueles milagres que vocês me contam. E finalmente, o teor proteico da Ora Pronobis, que é dito ser tão alto, ele é relativo. O que significa um alto teor relativo de proteínas? Relativo porque eles falam da seguinte forma: ela tem aproximadamente 35%, esse número varia um pouquinho de acordo com o lugar que você lê, mas ao redor de um terço, um pouco mais de um terço do peso da folha seria de proteínas. Então, relativamente ao peso da folha, 30%, um terço, considerando a água, considerando a fibra, considerando tudo, parece um montão, né? Ah, mas eu não como uma folha, eu como 10. Tá bom. Quanto pesa 10 folhas de Ora Pronobis? E aí você vai ver quanto que dá 30% desse pezinho de nada, vai dar um teor de proteínas muito pequeno para as necessidades do ser humano. Para vocês terem uma ideia, se você pegar 100 gramas de peito de frango, isso vai ter quase, não chega direito a 30 gramas de proteína. E 30 gramas não fecha as necessidades diárias de um adulto, tá? Ainda assim é pouco pro dia. Imagina a Ora Pronobis. Imagina que o seu montinho de folhas pese 10 gramas, significa que você vai ter 3 graminhas de proteína. Só para chegar em 30, já virou 100 folhas. Você consegue comer 100 folhas todo santo dia? Mesmo que seja batido, mesmo que seja feito pirê ou sei lá o quê. Então eu não estou falando isso para criticar, mas eu quero mostrar o meu lado. É difícil para mim entender de onde poderia ver esse benefício todo. Não tem tanta proteína assim na quantidade absoluta, não tem tanta fibra assim, ou pelo menos não é muito mais fibra do que, por exemplo, outra folha qualquer. Se você pegar 100 gramas de repolho, certamente tem mais fibra do que a Ora Pronobis. Então não parece ser a fibra também. E também não parece ser o teor de água, que é moderado, não é dos menores, mas também não é dos maiores. E é por isso que muitos de vocês provavelmente, já tretaram com os seus médicos sobre isso, né? Quem sente o benefício, bota muita fé e quer propagandear e quer contar para todo mundo, nós médicos, ainda mais aqueles que são mais céticos, aqueles que não gostam muito dessa história de medicina de plantinhas naturais, etc e tal, torce o nariz na sua cara e aí pronto, né? Já tá armada a guerra, simplesmente porque um não faz muita força de entender o lado do outro. Eu tenho um jeito de tentar apaziguar esse negócio. Eu não ligo se você me disser que a Ora Pronobis foi maravilhosa para você. Eu fico feliz que você tenha alcançado um resultado legal, que tenha feito bem para você, que você está melhor agora com a planta do que estava sem a planta. Ótimo, não tenho nada a ver com isso, principalmente porque a Ora Pronobis já provou praticamente, pelo tanto que se usa, que ela parece ser segura. O risco de consumir Ora Pronobis parece ser bem pequeno, a não ser que você resolva comer muita quantidade. Eu não recomendo muita quantidade. O nosso trato digestivo não aguenta muita quantidade de folhas, ainda mais uma folha um pouquinho mais firme, como a Ora Pronobis parece ser. Eu sei que muita gente fala que não, mas lá na estrutura essas fibras podem ser abrasivas no trato digestivo em grande quantidade. Então a moral da história é que eu não sei como ela poderia fazer bem. Mas não quer dizer que ela não faça bem. E aí que entra o seu papel. Houve um tempo em que o pessoal recomendava que a pessoa tomasse Ora Pronobis, por exemplo, mas ninguém tinha como checar se funcionava.
Hoje em dia você tem. Hoje em dia você pode fazer aquelas fitinhas de glicose capilar, glicemia capilar, teste do HGT, destro, depende do seu canto no Brasil, aí você vai chamar de um nome. Aquele testezinho de furar o dedo. Faça um teste antes de almoçar, ou de tomar o café da manhã, ou de tomar o seu suco verde de Ora Pronobis, e veja o que acontece 2 horas depois da refeição, que é o que o diabético precisa fazer. E no dia seguinte, na semana seguinte, você coloca a sua dose de Ora Pronobis, testa de novo, antes e 2 horas depois. Agora, o que eu já escutei muita gente falando é o seguinte: a pessoa fala o seguinte: ah, doutor, eu comecei a tomar Ora Pronobis e foi uma maravilha, melhorei, abaixou, deu até para tirar um remédio, etc e tal. Aí eu falo: é mesmo? O que mais você fez? Fala: ah, não, eu entrei na academia, eu comecei a fazer dieta, eu perdi 10 quilos, entendeu? Então, quer dizer, parece que não foi só a Ora Pronobis que fez o milagre. Tem que tentar filtrar, deixar tudo igualzinho e só coloca e tira a folha para ver se é aquilo tudo que a gente está pensando mesmo, beleza? O principal, pessoal, é não deixar de testar. Não adianta alguém, por maior que seja a sua confiança nessa pessoa, alguém fala para você que o negócio é bom, você toma e não checa se é bom, não checa se ajudou, se resolveu o seu problema. Não fique sem medir o seu diabetes. Porque se por um acaso, por um azar, para você a Ora Pronobis não funcionar o suficiente, eu recomendo que você associe os remedinhos não tão naturais assim, mas que comprovadamente ajudam a melhorar o diabetes também. Por que a gente vai usar só metade das armas disponíveis? A gente tem que usar todas. Eu espero que tenha feito algum sentido e eu espero que esse vídeo tenha merecido o seu joinha, tá bom? Agora vem a parte que eu mais estou curioso. Agora eu conto com a sua ajuda. Eu sei que a gente tem muito especialista em plantas e medicina natural por aí. Qual é a sua opinião sobre a Ora Pronobis? E não só se é boa ou se é ruim. Por favor, me conta como você acredita que ela te ajuda. Você tem ideia do que pode estar acontecendo? Que bruxaria é essa? Tô brincando, tá? Mas que efeito é esse? De onde ela poderia tirar esse negócio para fazer tudo isso que a gente escuta? Para fazer tudo isso que muitas vezes você até já sentiu na sua própria pele. Tô esperando o seu comentário, hein? Esse canal a gente quer reverter o diabetes, mas quer reverter o diabetes de qualquer jeito. Não importa a forma, importa que dê certo com a pessoa melhorando. Toda semana temos 2 a 3 vídeos novos. Recomendo que você siga o canal, se inscreva. E você pode, inclusive, apoiar o meu trabalho se tornando membro. Você paga lá um cafezinho para mim por mês, só para aumentar a chance do canal continuar para sempre. Combinado? Espero você no próximo vídeo. Um grande abraço, até lá!